passaremos por lutas passadas, mas o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, não é assim? Amém? Vivemos dia a dia, precisamos entender isso. O tema da mensagem fala sobre campo de batalha, isso que nós enfrentamos todos os dias, e nós precisamos compreender que nós não vendemos um evangelho falso, um evangelho que engana, que diz que é só 1000 maravilhas, mas o evangelho que o Senhor Jesus, ele fala na Bíblia Sagrada. Você que está no YouTube acompanhando, saiba que você está participando de uma igreja, de um corpo de irmãos que ensinam que realmente passamos por lutas, mas como é bom saber que nós temos esse Senhor que cuida de nós. Como é bom saber que nesse campo de batalha nós não estamos sozinhos. O Senhor tem nos guardado. Amém? Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 6. Ou melhor, Efésios capítulo 6. Filipenses 6, ia passar o ano todinho procurando, a vida todinha não ia achar. Efésios 6, obrigado Daniel. Efésios capítulo 6. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, louvado seja o teu nome. Queremos te louvar, Deus, pela vida. Obrigado pelo presente que o Senhor trouxe a esse querido casal, Franklin e a Sara, bebezinho que agora está ali sendo gerado. Saúde, a bênção do Senhor, ajudando Franklin como esposo, acompanhando a esposa, paciência de ambos, e que esse amor cresça mais e mais. Rogamos a bênção dos céus sobre eles. Muito feliz com também o bebezinho que há de vir do nosso irmão Wellington e da irmã Vanessa, ali, Senhor, com as dificuldades da gestação, que o Senhor também continue abençoando essas 2 vidinhas que chegarão aqui em breve, ou 3 ou 4, nós não sabemos, mas que o Senhor assim traga com muita saúde, muita saúde. Obrigado pela vida desses irmãos e que o Senhor os guarde. Obrigado também por cada amado irmão e irmã aqui nessa noite, as crianças, adolescentes que aqui estão, os irmãos que estão conectados, que nessa noite possamos entender que a vida realmente é um campo de batalha, que nós somos peregrinos, que nós somos de outra terra, e que nós possamos vivenciar com paciência, aguardando o chamamento do Senhor. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Não sei se os irmãos conhecem, mas há um ditado popular que diz o seguinte, que há momentos na vida, eu cresci ouvindo isso, né? Mesmo pedindo ajuda a Deus, mesmo buscando a Deus, é um ditado que se diz o seguinte: quanto mais se reza, mais assombração aparece. Não sei se os irmãos ouviram isso, mas quanto mais se reza, mais assombração aparece. Para nós aqui, quanto mais ora, parece que a coisa vai ficando mais complicada. Lutas vão passando, vamos enfrentando as dificuldades. Você passa aqui um momento tranquilo e parece que arrebenta o negócio ali. Quando conserta, passa um tempo legal, aí aparece outra coisa. E parece que vai melhorando aqui, pá, explode outro negócio acolá. Parece que precisamos matar um leão a cada dia. Parece que a vida é assim, problemas e mais problemas, igual aquela, você coloca ali o milhozinho na pipoca e de repente começa a explodir cada pipoquinha, e parece que a vida é assim, explosão, explosão, explosão. Passamos por isso. A sensação, não sei os irmãos, eu acredito que todo mundo aqui vive numa vida real, que a partir de agora, saindo daqui, ou talvez aqui estejamos passando os conflitos, talvez aqui, ao sair daqui, vamos ter problemas. A sensação é essa. E realmente o é. Nós não podemos nos enganar, mas estamos num campo de batalha. Esse é o ponto. E a luta é muito desumana, muitas vezes desigual, é muita batalha.
E muito maior, interessante que Flávio aqui orando, e ele orava dizendo, olha, nós vamos passar pela luta até aquilo que Deus nos dá, como suportar, aguentar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender, isso tem que estar no nosso coração. Vivemos sim em constante batalha. Por isso o apóstolo Paulo, que não nos engana, ele diz aqui em Efésios capítulo 6, essa grande verdade. Olha o que ele diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. Por quê? Versículo 12. Porque a nossa luta, ou seja, nós não estamos lutando, não é contra o sangue e a carne. Não lutamos contra inimigos de carne e de sangue. Nós não precisamos entender isso. A nossa luta não é essa, humana aqui, assim, nesse luta contra sangue e carne. E sim contra os principados e potestades. Em outras palavras, contra governantes e autoridades do mundo invisível. Contra grandes poderes neste mundo de trevas. Contra espíritos malignos na esfera espiritual. Essa semana uma irmã partilhou, ligou, falando de uma luta do menininho dela. Compartilhando uma visão, menino, luta espiritual, que nós muitas vezes não temos, porque parece que estamos acostumados, achamos que não, mas os menininhos, crianças, têm essa sensibilidade. E você vá atrás, não ignore o menino não, a menina. Se ela tem alguma coisa, vá atrás, não deixe de lado. Se o menino está cismado num quarto, num boneco, numa parede, numa foto, vá atrás. Mundo espiritual parece que se revela às crianças. É um negócio assim. Parece que os meninos, as crianças têm essa sensibilidade. Não é à toa que Jesus ele disse, vinde as crianças, né? Delas é o reino. Você quer ser viva como uma criança, não é? Essa sensibilidade que nós perdemos. E achamos que a vida é um jardim de infância. E aí a recomendação sempre é aquela: ore, vá orando, unja pelos lugares lá, passe o olhinho, ore pelo menino, pela menina, vá orando, tal. Aí depois eu liguei para a pessoa e perguntei, irmã, e aí? Ela disse, pastor, graças a Deus, vitória. Porque nós vivemos nesse campo de batalha. O grande nó é que nós estamos sempre com a guarda baixa. E por isso estamos tão expostos a essa luta. Então o apóstolo Paulo diz aqui, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele diz no versículo 13, o que é que ele diz aqui? Quando o apóstolo nos convoca a essa realidade. Se estamos em um campo de batalha, aí vem a convocação. E a convocação que ele diz é, portanto, tomai toda a armadura de Deus. No seminário, o professor chamado Vassilis Constantinides, ele deu uma série de palestras na nossa escola, e naquela série de palestras ele diz assim, todo seminarista, todo crente tem que acordar citando esse texto, tem que acordar com esse texto na mente, portanto, tomai toda a armadura de Deus, porque nós iremos para um campo de batalha, estamos em um campo de batalha, estamos numa guerra. Quantos aqui enfrentaram essa guerra hoje, ao sair de casa, dentro de casa, luta com família, luta com a esposa, luta com o marido, luta ali emocional, parece que vem aquele soprinho que vem colocando ideia, caramiola, dúvidas, incertezas, medo, solidão, tristeza, abandono. Então toda essa questão que vem na nossa mente e na nossa vida, nós encaramos isso o tempo todo. Por que isso? Parece que não entrou no nosso juízo, mas nós estamos em um campo de batalha. Por isso ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Lembrem que a oração de Jesus, ele ora ali no Pai Nosso, quando ele vai ensinando, quando ele diz, no pão nosso de cada dia, né? Toda aquela oração, ele vai falar sobre o dia mau, que chega. Esse dia que vem repentinamente sobre nós. E nós precisamos estar bem atentos em relação a essa realidade. Por isso ele diz, para que possais resistir ao inimigo, em todo o tempo, ali lutando mesmo, para essa batalha. Ele diz aqui, depois de terdes vencido tudo, permanecerdes firmes, atentos, inabaláveis. É um convite
que a palavra de Deus nos fala, de que eu e você precisamos andar atentos, o tempo todo, alertas, eu e você, porque por muito pouco queremos muitas vezes desviar do caminho, da palavra e do Senhor. Povo de Deus, se dessemos de fato conta de que a vida não é vivida num parque de diversões, a vida não é vivida em um shopping center, a vida não é vivida num grande parque da Disneylândia, a vida é vivida em um campo de batalha. Se nós entendermos essa realidade, jamais vamos baixar a guarda, jamais vamos ficar ali devagar ou de repente jogando fora a armadura, porque se baixar a guarda é queda, se baixar a guarda é tiro, se baixar a guarda vai sofrer ataque, como nós estamos sendo atacados a cada momento. Nós precisamos entender claramente que o inimigo, ele anda realmente ao derredor como o quê? Como um leão. E nós muitas vezes ignoramos essa realidade, achamos que não. Baixamos a guarda na nossa linguagem, naquilo que nós vemos, naquilo que nós falamos. E nós precisamos estar atentos. Teve um livro recentemente que eu li de um autor chamado Tozer. E ele diz o seguinte, falando sobre o mundo, sobre essa batalha de vida. Este mundo, lugar de lazer ou campo de batalha? Muito foi desse livro, daquilo que nós vamos estar compartilhando hoje. Esse livro é um livro do John Piper. E que diz o seguinte, a interpretação mudou completamente. As pessoas não mais pensam no mundo como sendo campo de batalha. Isso Tozer escreve há um bom tempo, e ele vai olhando para aquela sociedade e ele vai dizendo, olha, as pessoas não estão vivendo como se estivessem num campo de batalha. Isso aí você imagina, tem autores do início do século XX, que eles achavam que essa mudança do século XIX para o século XX traria uma paz muito grande, traria um desenvolvimento muito grande, havia essa expectativa. Filosoficamente, pensava-se assim, mudança do século XIX para o século XX vai trazer inovações, vai trazer avanços culturais, vai haver uma paz intelectual, uma ordem, progresso. E de repente o século XX já inicia com guerra, batalha, a Rússia sendo a grande Revolução Russa, depois a Revolução Húngara, depois a Alemanha, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí se nós fôssemos falar, sabemos o que aconteceu, nada daquilo. Estamos vivendo nesse campo de batalha mesmo. Então Tozer, ele diz isso, olha, não estaríamos aqui ele diz assim, olha, se a vida não é um campo de batalha, nós não estaríamos aqui para lutar. As pessoas pensam que estão aqui para brincar. Não estaríamos aqui num país estrangeiro, mas nós estaríamos aqui na nossa casa. Não estaríamos preparando-nos para a vida, mas já estaríamos vivendo a nossa vida, o melhor que pudéssemos, ou de repente aquilo que nós iremos viver da melhor forma possível, sem inibições, sem frustrações, viver o máximo possível. E essa é a filosofia que entra no meu juízo e entra no seu, entra na minha casa e na sua casa. De que nós estamos aqui para realmente viver muito bem. E não entendemos que estamos aqui realmente num grande campo de luta, de batalha, todos os dias. Por que o culto matutino funciona todo dia? Porque os meninos, eu vendo o vídeo hoje lá da feira, campo de batalha ali. Os garotos foram, irmão Santos estava lá, Jackson, a menina estava cantando lá, eu fiquei olhando ali, as pessoas ao envolto, sem entenderem elas ali da mensagem que estava sendo pregada. Campo de batalha, você acredita que, acha que de repente, o nosso adversário estava muito feliz com aquilo? Por que muitas vezes vem lutas para que eu não venha, você não venha? Para que eu não participe, para que eu não leia a Bíblia, você não leia a Bíblia? Porque as lutas acontecem quando de repente você diz, vou orar. Chama os meninos para orar. Prepare aí, do nada vai ter telefonema,
quebra isso, quebra aquilo, vizinho bota som. É guerra, meu filho. Vou me santificar e orar. Vou me purificar dos meus maus pensamentos. Aí de repente, quando abre o celular, pá, já aparece lá a tentação. Vou buscar a Deus, aí de repente olha, essa semana vai ser uma semana de leitura bíblica. Imagine lá, nós os homens, nós estamos com a missão de ler a Bíblia todos os dias. Para a família ver, todo dia. Imagina a luta, a guerra. Até o filme Rocky Balboa, ficamos para ver. Vê se a gente se estimula lá com Rocky. É luta o tempo todo. Povo de Deus, estamos de fato nessa batalha. A vida aqui na terra se passa num campo de guerra. Sabe Matrix? Filme Matrix? Sou fã do filme Matrix. Vai ter o novo agora, o 4, né? Muito animado para ver. Fã. Li material sobre Matrix. Estudei sobre Matrix, né? Passei tempo ali vendo aquele universo todo. E o que me chama a atenção é que aquele universo todo de Matrix é esse convite para nós olharmos a realidade de fato. Tem uma hora que Morfeu chega, né? E oferece a Neo, que é o novo lá, Morfeu, né? Aquela ideia do sono, né? Dizendo, eu vou despertar você, quero acordar você. Quer tomar qual pílula, meu amigo? Para você quer ver esse mundo fantasioso ou você quer ver o real? O real, aí ele mostra lá o real como que era. E de repente, ele faz a opção pelo real, não pelo virtual. E o que é que nós queremos ver? Será que enxergamos esse campo de batalha? Será que enxergamos essa luta? Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 11. Por gentileza, amados. Hebreus capítulo 11. Venham comigo para Hebreus 11. Carta aqui de Hebreus. Quem achou pode dizer amém. Hebreus capítulo 11. Os irmãos vão comigo? Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Luta, batalha, Hebreus 11, versículo 13. Ele diz o seguinte, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram, ele vai falando sobre os heróis da fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram o quê, amados? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olhem comigo o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Estava conversando com o Jacques esses dias e nós falávamos sobre a questão da pátria, não é? Da terra, da ideia da nossa brasilidade. E ele dizia assim, pastor, nós de fato não somos daqui. E é verdade. Nós não somos daqui. A minha pátria, a sua pátria, não é essa. Nós somos cidadãos da onde? Dos céus. Então, se somos cidadãos dos céus, nós precisamos viver como cidadãos dos céus. E somos aqui o quê? Peregrinos, forasteiro, estrangeiro. Somos aqui como que refugiados, né? Somos estrangeiros mesmo, peregrinos dessa terra. Estamos em caminho para a Nova Jerusalém, lá é nossa terra. Está entrando no coração dos irmãos? Essa é a ideia, esse é o princípio. Por isso que nossa vida, e nós precisamos entender que a nossa morada, o nosso descanso é no céu, na Nova Jerusalém. E uma das formas que o nosso adversário ataca é o contrário, é de que achamos que a nossa terra é essa, é aqui. Por isso o apego tão grande de nós com essa terra, com essas coisas. Claro, ora, eu tenho enfrentado uma batalha grande nesse aspecto, né? A minha mãe tem definhado a cada mês, eu posso dizer. Neurologicamente, ela tem um problema mental, onde o cérebro tem se diluído, isso o neurologista tem dito, tem feito exames,
não é o Alzheimer, é uma das vertentes, é uma questão chamada demência frontal. E a questão é que a cada momento vai se degenerando. Eu olho, ela olha para mim às vezes e ela diz: quem é o senhor? Eu digo: eu sou o seu filho, eu sou Sandro. E quem é a senhora? Eu disse: sou Maria Eugênia. Eu digo: pronto, muito bem. Mas vai perdendo. Ela, há um mês atrás, ela tinha uma atividade. Ela ainda se levantava, se alimentava. Hoje não está fazendo mais. Então, a tendência que o médico diz é ir até parar. Então, eu tenho que entender que está chegando o final. Quem que vai determinar isso? É Deus. Mas aquela senhora, minha mãe, na qual eu amo e cuido cada dia, cada instante, com muito carinho, com muita paciência, e que tenho tido esse ministério mesmo, eu entendo que vai chegar o momento dela partir para casa. E se porventura adoecer, for para o hospital, a minha oração é o que diz em João: Pai, o que é que o Senhor disse lá em João capítulo 17? Aonde eu estou, meu desejo é que aonde eu estou, estejais também aqueles que o Senhor me enviou. Porque a morte para a vida de um crente é bênção, meu filho. Por isso, se tiver idoso, depois dos 70 anos, que chega pedindo oração para mim, a minha oração sempre é essa: o Senhor já leva para o céu. Não me peça oração para que o moço fique, porque eu vou orar para que Deus cumpra a palavra dele. Então, se não vai ficar triste com o pastor Sandro, não me peça. Se o menino tem mais de 70 anos, a minha oração: Senhor, que se cumpra a tua palavra e que ele vá logo para o céu. Mas se está com vida e saúde, eu não oro também não, assim. Só se tiver dodói. E assim eu faço. Ora, o céu é o que, meu filho? Você acha melhor lá ou cá? Está ali, Helene e Elizabeth. Eu vi todo o amor abnegado pela minha irmã Raimunda. Até essa semana falei dela. Mas a minha, claro que ela... Eu queria demais que a irmã Raimundinha estivesse aqui. Mas ela boa. Quantas vezes eu cheguei lá para pegar um material na casa da Helene Elizabeth, estava a irmã Raimunda preparando um feijão, já com mais de 80 anos. E ela ficava toda animada ali, conversava, sentava, falava, lembrava dos hinos, cantava. Aí teve o AVC, ficou limitada. A mente dela muito boa. Aí queria andar, queria caminhar, a bichinha já não podia mais. Até que chegou e o Senhor levou. Então, se naquele período, quando chegou a hora, por aquela que eu soube, Senhor, leva a irmã Raimundinha. A menina disse: não, pastor, não ora assim não. Leva a irmã Raimundinha. Está no céu. Como é que ela está agora? Meu filho cantando, vendo Jesus. Pergunta se ela quer vir para cá ver as meninas. De jeito nenhum, ainda não. Estou esperando elas aqui. E deixou o legado. Essas moças estão aí, moças do Senhor, para encontrar com a mamãe em breve. E assim somos nós. Assim somos nós. Não apegue-se aqui não. Nós somos do céu, meu filho. É do céu. E aqui é campo de batalha, é guerra. É luta. Então o céu é bênção, é glória. Você quer ir mesmo para o céu, meu filho? Só Hélida que deu um amém aqui, viu? Eu quero é ficar aqui. Já tive lá com o irmão Silvio visitando um senhora lá bem doentinha, já, pastor, ora, pô, eu quero ficar, eu quero viver mal. Eu digo: mas para quê? Eu ficava pensando e pecando, para quê, meu Deus? Meu Senhor, o que é isso? Como também já vi senhor ali dizendo: pastor, olha, como diz o apóstolo Paulo, completei a carreira, já vi isso. E ele também. O irmão dizendo: já completei a carreira, e olhou para o céu assim e disse: e a minha coroa já está preparada. É isso. Esse é o espírito do crente, do mais novo, da Sofia ao mais velho. Eu não sou daqui, eu sou de lá, e sou peregrino aqui, forasteiro, olhando para Nova Jerusalém. Amém. É isso. Diz aqui a palavra lá em Efésios, voltando lá para Efésios capítulo 6, quando diz aqui no versículo 16, assim, ó: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Sofia, eu vou lhe perguntar aqui, Sofia, a Mulher Maravilha tem escudo? Tem. E ela usa aquele escudo. E nós não queremos usar o nosso. Ela protege. Se for jogar alguma coisa, ela se defende. Tem as armas, tem a armadura. E nós, como crentes, estamos todo dia de guarda baixa, sem compreender essas flechas que o maligno está lá nos atacando, com sofrimento de todo tipo. Claro, você vê alguém doente, você diz, meu Deus do céu, o que é isso? Ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, são dardos que vêm para o quê? Me desestabelecer. Olha, imagina lá a luta que o Nilcinho passou, lá no hospital. Imagina, cadê Deus? Pode vir dúvida nesse aspecto. Por que Deus não me cura? Por que Deus não abre logo? Pode vir. Estou dizendo que veio, mas pode. Ou nós não vacilamos nessa área? Por que Deus não vê isso? Tanto tempo que estou sem emprego. Cadê Deus? Deus não é o dono de toda a porta, 1000 portas. Por que não acontece? Nós precisamos entender que nós estamos num campo de batalha. Você que está aqui ouvindo pelo YouTube, estamos num campo de batalha. Você talvez seja aflito, triste, desanimado. Campo de batalha, é guerra o tempo todo. E precisamos ficar espertos, olhando a palavra de Deus. Por isso que ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, vai poder apagar esses dardos, de dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Quando vier a dúvida, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, Deus. Pode ter ninguém, mas Jesus, como é bom o Senhor estar comigo aqui, Jesus. Senhor, eu sei que o teu bordão, o teu cajado me consola nesse momento. Senhor, como é bom passar por isso. Passar pela aflição, não estou sozinho nesse deserto. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem visto minha vida. O Senhor tem visto minha aflição. O Senhor tem visto que eu não estou só. O Senhor tem cuidado de mim. É isso que me sustenta e que deve sustentar você também. Essa confiança completa na palavra de Deus. Há momentos que nós queremos só chorar, né, irmãos? Há momentos que nós não queremos falar nada, só chorar, encostar no canto e chorar, porque somos humanos. Humanos. Pecadores. E muitas vezes é nessas horas de total fragilidade que o nosso adversário quer entrar. Mas esses textos que eu estou citando aqui tem que regar teu juízo e o meu. De lembrar para mim e para você o que diz aqui em 1 Pedro. Venham comigo para 1 Pedro. Pedro que foi apóstolo de Jesus. Pedro que teve toda aquela transformação de vida, de um indivíduo absolutamente embrutecido. Um indivíduo que era rebelde, não é? Ele era aquele conflituoso, temperamental. Pedro tinha todos esses elementos aí que eu tenho, que você tem, e que ele expressava. Mas olha o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são o quê? Forasteiros. Olha que eleitos, que são forasteiros na dispersão. Aí na dispersão foi a perseguição que veio. Dispersão é que os cristãos fugiram para vários lugares, foram perseguidos, estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Então ele está olhando para ele, ó, eleito, forasteiro, você está aí saindo da sua terra. E aí ele vai apontar, né? Aonde? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos ele apresenta. E olha o que ele diz aqui no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vejam comigo. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8. O que é que ele vai dizer para mim e para você? Sede, então o quê? Eu que sou eleito, você que está aqui, forasteiro como eu, sede o quê? Sóbrios. A ideia de sóbrio, eu não sei quem já bebeu aqui. Se eu sentir cheiro de álcool, eu fico bêbado. Pode ter certeza. Esse negócio de álcool gel, às vezes, sobe na minha cabeça assim, fico tonto. Realmente, eu não sei como a pessoa consegue. Verdade. Então, mas na adolescência, a gente com os amigos, eu me lembro, estava no colégio, numa aula de OSPB, aí do século passado. Quem estudou essa disciplina, OSPB? Olha aqui, ó. OSPB, eu estava nessa aula, aí um colega meu chegou e disse assim, gente, vamos, era uma expressão que se usava, me perdoem, mas era gasear a aula, não sei se é essa mesmo hoje. Vamos gasear a aula, vamos. Aí
no Sagrada Família descobriram que por trás daquele hotel, numa paredezinha, tinha uma parede lá atrás, um muro, que era baixinho e que dava para pular para o hotel. Tinha um hotel ali de lado do Sagrada Família, Buriti. Aí nós pulávamos ali e saía pelo hotel, né? Passava pela piscina e ia. Então fizemos isso. Pulamos. Que mau exemplo. Não sigam isso, eu era descrente. Guarda isso. Então pulei e foi com os meus amigos. Aí eu me lembro, foi numa vendinha assim na esquina ali da 9, acho que era 7 com a 8 ali. E nós paramos ali. E aí os meninos disseram, vamos tomar cana. Eu digo, vamos. Não sabia nem o que era. Eu sei que botaram uns negocinhos assim, caju, era um pedido, eu não sei qual a experiência aqueles meus amigos, mas que tinham. E botaram, né? Mas, meus irmãos, no primeiro gole daquilo, eu não sei o que foi, né? Graças a Deus, que Deus me livrou. Ele saiu me queimando tudo, mas só que eu tinha que mostrar que era homem, né? Tinha que mostrar aos meus amigos, tudo tomando. Eu sei que eles também, como eu, na primeira já ficaram para lá de Bagdá. Então eu aproveitei essa deixa deles, e quando vinha para mim, para eu tomar, eu jogava fora. Só caí fora. Jogava fora. Sandro está bem, o Sandro está bem, que bem nada. Mas só que aquele pouquinho já me deixou bêbado, completamente bêbado. Então, mas ainda fiquei sóbrio para levar os meninos para casa. Teve um que até, nesse dia, me lembro, nós saímos num carro de um dos colegas lá, o Quidinho, o Euclides, né? Fomos para a praia e quase morro afogado dessa brincadeira. Quase morro. Mas eu me lembro, a ideia então de sobriedade é a ausência completa do álcool. É alguém sóbrio. Então ser sóbrio é isso, é de poder enfrentar a batalha com a cabeça sóbria. Eu sei que é difícil, porque nós achamos que vivemos na Disneylândia. E temos a paciência muito curta. Então falta muito essa ideia da sobriedade. Por isso Pedro, e olha quem está dizendo, viu? Quem era? Quem é que está recomendando aqui? Pedro. Aquele que cortou a orelha. Será que ele era sóbrio? Na época não, mas amadureceu e agora escreve na maturidade, transformado pelo Espírito, dizendo, sede sóbrio. Então se você é esquentado, irado, irada, pavio curto, tem esperança para nós, amados. É possível, através de um moço chamado Espírito Santo e Palavra de Deus, de nos dar sobriedade, tranquilidade. Portanto ele diz, sede sóbrio e vigilante. Sóbrio e vigilantes. Então ele vai dizer, o diabo, vosso adversário, anda aonde? Em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a ideia da sobriedade, de não dormir, de não baixar a guarda, estejam atentos. É isso que nós enfrentamos todo dia. Então ele diz, olha, a ideia é, estejam atentos. Ele diz mais aqui no versículo 8, que andam ao derredor querendo devorar. Versículo 9 diz, resisti-lhe firmes aonde? Na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Então notem que os irmãos daquele período, eles não achavam que a vida era um parque de diversão. Pelo contrário, eles sabiam da luta. Toda essa enganação que se coloca hoje em muitas igrejas que ficam informando de que nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo, que nós não temos que ter sofrimento, é engano, é um evangelho contrário ao que a palavra de Deus fala. Jesus, ele disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, meu amigo. No mundo tereis aflições, porque é batalha, mas tem de bom ânimo. Eu gosto de ler muita história que fala sobre de pessoas com batalha, com lutas, biografia. Eu gosto demais de ler biografia, que vai contando a história da pessoa, as dificuldades, né? Poderia citar aqui vários para os irmãos, mas que de repente tiveram perseverança, se mantiveram firmes, continuaram. Olha para a palavra de Deus. Pegar a história de Davi é de luta. Pega a história de Davi, pega a história de Pedro, pega a história do nosso Senhor Jesus, que é mais luta que o nosso Senhor, modelo.
Quantas lutas, quantas batalhas, semeando a palavra, semeando a bondade, cheio de amor, cheio de graça. E quanta luta enfrentou o nosso Senhor, mas permaneceu firme, dando exemplo para mim e para você. Então, quando passamos por essa aflição toda, precisamos olhar para essa palavra que nos dá a capacidade de continuar sóbrios, atentos, firmados nessa certeza plena de que a nossa jornada não é aqui na terra, né, no aspecto de pátria nossa, mas é aquela que o Senhor preparou para nós. Olha o que diz em 2 Timóteo, vejam comigo 2 Timóteo, citando aqui um irmão, lembrando um irmão muito querido, aqui da igreja, a igreja conheceu, os mais antigos, que o irmão Gadelha, que foi, pelo menos as últimas palavras que eu ouvi dele, foram essas, citando 2 Timóteo capítulo 4, que ele senhou com câncer na próstata, muito debilitado. Ele orou por nós e ele citou de memória 2 Timóteo capítulo 4, quando despediu tanto de mim quanto do irmão Cirilo. Ele citou esse texto aqui, literal, que eu vou ler para os irmãos, 2 Timóteo 4, versículo 6. Ele disse: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação. Isso quem disse foi o apóstolo Paulo, que o nosso irmão citou. Ou seja, quanto a mim, eu estou sendo oferecido como libação, oferta ao Senhor, onde aquele líquido era derramado no altar, subia o incenso. Estou sendo oferecido, e o tempo da minha partida é chegado, disse o nosso irmão. E ele falou o quê? Combati o bom combate. Por quê? Porque a vida não é uma Disneylândia. Porque aqui não é brincadeira. A vida é um campo de batalha. Enfrentamos isso todo dia. Campo de batalha. Porque que amanhã você vai acordar cedo, vai trabalhar, vai correr, vai fazer, porque a vida é campo de batalha. Então ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E olha que coisa linda, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Bendito seja o Senhor. Então a vida é vivida realmente num campo de batalha. Nós matamos todo dia, você já ouviu essa expressão? Matar um leão por dia? Nós não matamos nem um leão por dia, eu acho que matamos até uma alcateia toda, por dia. É luta inteira. E assim deve ser até o último suspiro da nossa vida, entendendo isso. Quando Cristo vier, quando vencermos o nosso último inimigo, a morte e seus aguilhões, que Cristo já venceu por nós. Quando o Senhor nos chamar, vamos estar então plenamente com Cristo, eternamente em paz, na nossa Jerusalém celestial. Mas enquanto estamos aqui, enquanto andamos aqui nessa terra, nós precisamos entender que nós estamos num campo de batalha. Por isso eu e você precisamos de realmente estarmos com a couraça da justiça, e estarmos com o cinto da verdade, estarmos calçados com o evangelho, igual aquele gladiador ali, ó, aquela roupa toda ali, ó, toda essa realidade, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nessa batalha, nessa jornada. E o apóstolo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 13 a 17, ele vai dizer: orando, e esse termo dá a ideia de orando em todo tempo, não parando de orar, no Espírito, em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as lutas, orando, permaneçam atentos, sejamos persistentes na oração, como povo santo do Senhor. Ter prazer na oração, ter prazer na busca de Deus, ter prazer em clamar ao Senhor, ter prazer em buscar, em acender essa chama. Então precisamos acender essa chama da oração, da palavra, do amor, da certeza que nós não somos daqui. Desde quando
Deus começou a trazer esses textos na minha mente, eu fiquei dizendo: Deus, acende no coração dos meus irmãos o mesmo amor que está acendendo no meu, de amar o Senhor, de buscar o Senhor, e que assim aconteça nos meus irmãos. Desejo de ler a palavra, de buscar a palavra, de sermos realmente reavivados pelo Senhor. Eu não posso fazer isso no coração dos irmãos, mas eu sei que se você tomar a decisão, colocar toda essa armadura, algo novo vai acontecer na sua vida, como tem acontecido na minha. Não tenho dúvida. Por isso que talvez a minha e a sua oração deve ser igual aquela canção que diz: acende a chama, ó Pai. Talvez muitos estejam aí apagadinhos. Acende a chama, ó Pai. Aí como é que diz o resto? Uma vez brilhou, vem limpar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém? Vem limpar, brilhar, resplandecer. Que assim seja na minha vida e na sua. Lutai, o apóstolo vai dizendo, lutai juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que esse meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Na carta a 2 Tessalonicenses 3:1 diz: irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja pregada e o nome do Senhor glorificado. Em Mateus capítulo 9, versículo 38 diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Em Efésios 6, versículo 19, ele vai dizer: olha, façam tudo no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez faça conhecido o Evangelho. Colossenses 4:3 diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então a palavra de Deus, a recomendação da palavra de Deus é essa, e que seja assim na minha vida e na sua vida, até o chamado do Senhor. Amém? Lutas grandes, campo de batalha o tempo todo, mas o nosso general é Cristo. Ele não tem nos abandonado, Ele não tem deixado. Em Deus, Salmo de número 60, quero só concluir com esse texto, Salmo 60. Aqui são vários aspectos da vida de Davi nesse Salmo 60. Nesse Salmo 60 aqui tem relatos de grandes vitórias de Davi e Joabe. Olha como ele diz aqui no Salmo 60, lá em cima, vocês estão vendo comigo? Ele vai dizer: ao mestre de canto, estão comigo? Segundo a melodia era os lírios do testemunho. Estão comigo? Os lírios do testemunho. Ele está falando aqui da flor de lótus. Essa flor de lótus, Davi está falando, é uma flor egípcia que nascia no meio do lodo, no meio da sujeira. Uma flor muito bonita. Pode pesquisar, flor de lótus. Os lírios do testemunho. Aí Davi vai dizer assim: hino de Davi, olha que coisa linda, para ensinar quando, aí ele vai dizer aqui, lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Você percebe que nesse primeiro versículo ele está falando de quê? Primeiro versículo ele está falando de quê? De vitórias, de conquistas, porque a vida é um campo de batalha. Mas se você reparar, a partir do versículo, no próprio versículo 1, ele vai dizer o quê? No versículo 1, ele vai dizer: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tem estados indignados, ó Deus, restabelece-nos. Se olhar todo o restante do salmo é de lamento. A vida é assim, meu amado. É vitória, derrota. É batalha, é paz. É brisa, é calor.
É luz, é escuridão. É aperto, abertura. Ser cristão é andar com armadura o tempo todo, entendendo que nessa jornada, o importante é eu estar focado naquele que me chamou e que me salvou, e que disse para mim e para você: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não vou deixar você sozinho, eu não vou lhe abandonar, nem um só momento. E como finaliza o Salmo, no versículo 12, ele diz, vamos ler juntos, mesmo que sua Bíblia seja diferente da minha? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Em outras palavras, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. E mesmo aquilo que for talvez derrota para você agora, saiba que Deus está usando isso para o louvor da glória dEle. Mesmo que haja perda agora, mesmo que haja abandono agora, mesmo que haja o que for agora, Deus está preparando isso para o louvor da sua glória. Nós não sabemos agora, mas o Senhor sabe tudo, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Descanse em Deus, espere em Deus, viva nesse campo de batalha olhando para o seu general, confiando de que Ele não nos deixa soltos nem sozinhos. A vitória vem do Senhor. Que Deus nos abençoe e continue abençoando a amada igreja. Senhor nosso